Bom dia a todos vocês mais uma vez, tudo em paz, tudo bem? Estou com saudade de todos vocês. Que bacana que estamos unidos aí através desses videoaulas. Eu creio que está dando para vocês assimilarem alguma coisa diante dos exercícios, diante daquilo que está sendo explicado, diante das pesquisas que vocês estão fazendo. Creio que vocês estão bem empenhados. Pelas respostas dadas, eu estou percebendo isso, que estão empenhados nos estudos, porque assim é que se constrói um mundo e um país melhor. Então, vejam só, no assunto anterior, a gente deu introdução ao terceiro capítulo do livro, né? Um Mundo Mais Interligado, onde eu passei já uma tarefa. Quase todos já respondeu, alguns ainda falta responder. Corram, hein, para depois não ficar sem a nota. Depois, eu disse que ia dar continuidade ao conteúdo. Então, vem outro tópico, que é uma economia globalizada. E o que é uma economia globalizada? Né? Uma economia globalizada quer dizer uma economia unida. A globalização não é a união entre os países, né? Tudo que traz, que aproxima, que liga, que interliga. Inhauá, que depende de Cuité, depende de Sapé, depende de outras cidades. João Pessoa depende de Recife. Brasil depende dos Estados Unidos, depende de outros países, China, Canadá. Eles também dependem do Brasil quando se fala de matéria-prima, quando se fala de alguns outros produtos que o Brasil tem em abundância, então eles precisam comprar. Então, tudo isso forma-se uma economia globalizada, né? Uma economia, e isso começou desde 1900 e depois da Segunda Guerra Mundial, que veio a terceira revolução industrial, vocês já viram muito isso, aí começou a acontecer essa economia globalizada, né? A partir de 1970, uma nova etapa de se estrutura, a mundialização econômica, chamada de globalização, uma vez que compreende a padronização de hábitos de consumo e a circulação de informações de capitais de modo instantâneo e em escala global, com forte interligação dos territórios dos países. Então, mexe com tudo isso. Mexe com... você aí gosta de escutar música estrangeira, então mexe com a cultura, mexe com esse conhecimento, pessoas do interior conectado aí com outros países, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de terceira revolução industrial e globalização. Bacana? Então, vejam só, depois de tudo isso veio o quê? As pessoas de todos os continentes. Quais são? 5 continentes, né? Que o sexto não é habitado, então 5 continentes povoados. Esses começaram a interagir uns com os outros. Aqui está a imagem dos continentes, né? Tem o continente asiático, o europeu, que está os países mais desenvolvidos, né? Na Europa, está a Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, no caso, o Reino Unido. Aí depois vem para a América do Norte, tem Estados Unidos, Canadá, América Central. Depois para a América do Sul, a Oceania. Então, todos esses continentes estão interligados, um dependendo do outro. Se um se distanciar do outro, as coisas começam a desandar. Vejam o que a pandemia está fazendo, causando transtorno na economia, no social, na cultura, né? Mexendo com a cabeça, a mente das pessoas, né? Coisas que iam acontecer, o maior São João do mundo, festas, tudo parou. Então, mexeu com tudo isso. Então, a globalização, ela faz todo esse processo. Depois veio o quê? As corporações multinacionais. E aqui eu coloquei a imagem, né, para vocês visualizarem aqui, imagens maiores no quadro, dessas corporações, que são grandes empresas chamadas multinacional. Vejam, tem multinacional e tem transnacional. A multinacional é a empresa que tem sede em várias partes do mundo. Há uma diferença. A transnacional, ela tem sede num país
e ela se espalha por outros países, mas a sede é num país só. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Que aqui tem a LG. A LG tem sede lá na Coreia do Sul, né? A LG tem sede na Coreia do Sul, mas se espalhou pelo mundo inteiro. Um exemplo, então, transnacional. Bacana? Então, vejam só, a transnacional, ela fez essa disseminação, né? Se espalhou, então, por todo o mundo, né? E essas empresas cresceram tanto, pessoal, que elas são capazes de dominar, de mexer com uma cidade, com um país, porque, por exemplo, se uma empresa ela entra num país e depois ela sai, quantas pessoas ficam desempregadas? Não é assim? Então, ela mexe com a economia de um país, porque ela é muito grande, ela emprega muitas pessoas. Vejam só, vou dar um exemplo aqui de Guarabira, uma empresa grande, né, daqui devido ter tido muitos focos desse vírus, então ela fechou. Quantas pessoas ficaram sem trabalhar? Não é assim? Então mexe quando uma empresa grande entra e sai de um lugar, certo? Então vejam só, no Brasil, só para concluir aqui, tem empresas multinacionais. Tem a Petrobras, que ela, no caso, tem sede em outras partes do mundo. Tem a Ambev, que é uma empresa de bebida. Tem a Embraer, que é uma empresa de avião. Tem a Gerdau. Tem a Vale, que é uma empresa de mineração de ferro e outras coisas. Então veja que o Brasil também está entre esses países que têm força, que têm poder entre as empresas, entre grandes empresas, tá certo? Então, está bem assim, fiquem em paz, estude. Vou colocar um outro vídeo curto explicando o exercício que eu vou postar em PDF para vocês. Vocês vão responder o exercício no caderno, vão copiar, tá certo? Tem uma questão que fala sobre família, tendo em vista que a gente está trabalhando a família. Então, vocês vão responder essa questão, vão enviar para o meu privado, tira a foto na vertical, fica melhor para eu olhar aqui, tá bom? Corrigir, e muitos já os que estão enviando as atividades, eu já concluí o primeiro bimestre. Bacana? Então, ninguém vai ficar prejudicado, mas tem que fazer as atividades. Os que não fizeram, corram atrás e façam. Então, até mais.